Nesta aula, nós veremos quem são os parentes mais próximos dos vertebrados. Se a vida surgiu uma única vez em nosso planeta e todos os organismos que vivem hoje são descendentes dessa forma de vida ancestral, os vertebrados possuem parentes entre os animais não vertebrados. Quem são estes parentes próximos dos vertebrados? A descoberta dos parentes dos vertebrados pode ser feita de duas maneiras. Ela pode ser feita através de estudos de morfologia comparada, onde nós procuramos características homólogas entre diferentes organismos. Neste exemplo, nós podemos ver, através do estudo morfológico dos embriões de diferentes grupos de vertebrados, que eles compartilham fendas faringeais homólogas, ou seja, de mesma origem. E isto indica, então, que apesar de nós não termos fendas faringeais na fase adulta, nós somos aparentados com outros grupos de vertebrados que possuem fendas faringeais tanto na fase embrionária quanto na fase adulta. Outro método que nós temos para descobrir essas relações de parentesco é através de estudos de DNA ou de análises moleculares. Estes estudos se baseiam na comparação das sequências de nucleotídeos que constituem o DNA de diferentes espécies. E essas fontes independentes de informação são complementares. A melhor hipótese é aquela que é suportada pelos dois conjuntos de dados. Este cladograma traz as informações ou hipóteses de relações de parentesco dos vertebrados baseada em diferentes conjuntos de caracteres. Os símbolos vermelhos representam hipóteses suportadas por dados moleculares e outros dois conjuntos independentes de caracteres. Os símbolos rosas representam hipóteses suportadas por dados moleculares e pelo menos um conjunto adicional de caracteres. Os símbolos azuis representam hipóteses suportadas somente por dados moleculares. E o símbolo branco representa hipóteses fracamente suportadas em algumas análises moleculares. Estas evidências suportam então a hipótese de que os vertebrados formam, junto com Urochordata e Cephalochordata, um grupo natural, que é o filo Chordata. O filo Chordata, por sua vez, junto com o filo Echinodermata e o filo Hemichordata, formam o grupo dos deuterostomados. Representando então este cladograma de uma maneira simplificada, nós temos os deuterostomados, representados pelos equinodermos, pelos hemicordados, pelos cefalocordados, pelos urocordados e pelos craniata, que inclui vertebrados. Mas além do tipo de desenvolvimento embrionário, quais são as características que nos permitem suportar esta hipótese de relações? Uma característica que nós encontramos na base desse cladograma como uma sinapomorfia de equinodermata, hemichordata e chordata é a presença de fendas faríngeas. Estas fendas faríngeas não são observadas nos equinodermos atuais, como as estrelas do mar, os ouriços do mar e os pepinos do mar. Mas elas podem ser encontradas em alguns equinodermos fósseis. Neste exemplo, nós temos a reconstrução do sistema de fendas faríngeas de Vetulicola retangulata, um equinodermo fóssil do período cambriano. Estas fendas faríngeas estão presentes nos hemichordata e se comunicam com o exterior através dos poros branquiais. Estas fendas estão presentes também na faringe dos urocordados e se comunicam com o exterior através do sifão atrial.
O mesmo tipo de estrutura é encontrado nos cefalocordados, que apresentam então fendas na faringe que se comunicam com o exterior através do atrióporo. Finalmente, como nós vimos no início da aula, fendas faringais também são uma característica presente em todos os grupos de vertebrados, pelo menos em uma fase do seu desenvolvimento. O surgimento das fendas faringais representa um passo importante na evolução dos deuterostomados e dos vertebrados. Elas surgiram inicialmente como um mecanismo de alimentação por filtração. A água, ingerida pela abertura bucal, passa pelas fendas na faringe, onde o alimento é retido e enviado para o estômago. A função respiratória e o desenvolvimento de arcos branquiais surge posteriormente, mas vários vertebrados ainda se utilizam desse sistema de filtração da água na alimentação. Como exemplos, nós podemos citar o tubarão-frade, o tubarão-baleia e as sardinhas e manjubas. Todos estes exemplos têm uma estratégia de alimentação semelhante àquela observada nos urocordados e cefalocordados. No próximo vídeo, nós vamos nos concentrar nos caracteres que definem as relações e o agrupamento dos cordados, incluindo cefalocordata, urocordata e craniata.